Olha, são tantos os casos de agressões nas escolas que a gente precisa reforçar que março é o mês de conscientização dos pais, alunos e educadores sobre um problema recorrente no ambiente escolar também, o bullying. A Joyce Cremonese está com uma psicóloga que vai trazer informações importantes sobre esse tema. Joyce, é com você. Bom dia ou boa tarde. Bom dia. Bom dia ou boa tarde, Sandro, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, é isso mesmo, março laranja, né? Então, de conscientização com relação a essa questão do bullying, como a gente às vezes conversa, né, Sandro? Eu sofri bullying na escola, você também, mas parece que a situação era um pouco diferente. A gente talvez engolia ali, né, aquele sofrimento, né, e ficava por isso mesmo, mas hoje em dia tem informação, né, e a gente precisa, sim, lutar por um ambiente mais saudável, né, principalmente nas escolas. Eu vou conversar com a Cris Lorga, que é psicóloga. Cris, o que está acontecendo? A gente tem a sensação que os adolescentes, eles assim, parece que não se reconhecem, estão praticando cada vez mais bullying no ambiente escolar. A gente pode dizer que é um reflexo ainda da pandemia? Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Então, enfim, estamos aqui. Pode estar mais intensificado em decorrência da pandemia, essa não identificação, porque eles deixaram de pertencer à escola e eles passaram a pertencer por 2 anos só naquela família, num microsistema. Então, quando eles voltam para a sociedade, eles perdem várias habilidades e eles não se reconhecem nem reconhecem os pares, porque foram muitas transformações. Às vezes tem fase desses adolescentes que eles eram crianças e eles estão virando mocinhos. Então, até voz, até pelinhos, né? Enfim, as transformações todas de um adolescente. E isso pode ser intensificado. Além daquela contenção toda das emoções, dos sentimentos e tudo. E o que eu falo sempre, Joyce, é importante a gente olhar para os dois lados, né? Então, a gente está trabalhando nesse caso de bullying nos últimos dias do mês de março, mas ainda sempre é tempo, porque não é só aqui que a gente vai trabalhar, mas da gente pensar, porque o que pega realmente é o tal do pertencimento. O que é o pertencer? Eu saber que eu faço parte, então eu saber que eu faço parte daquela classe, daquela turma, que eu tenho aqueles amigos. E quando você fica na pandemia, quando você fica todo mundo enclausurado, isso daí eles já não sabiam mais a que eles pertenciam. E aí eles voltam para a escola com um grupo enorme, eu estou falando rápido demais, com um grupo enorme de vários adolescentes, outros adolescentes, e eles assim, bom, eu pertenço aqui. Será que eu pertenço? Será que eu sou amado? Será que eu estou sendo acolhido? Será que eu tenho amigos? E aí, quando entra uma outra criança, talvez, que tenha características iguais a esse garoto, que já tem as inseguranças, né, as incapacidades, as faltas de habilidades dele lidar com essa transformação, com essas cobranças de ser adolescente dentro dessa nova sociedade. Então, ele saiu da proteção da família e foi para a escola. E aí, quando entra o outro adolescente na classe, né, que talvez, então, ele tenha... Por exemplo, ele é um líder e aí entra um outro que também tem essa característica de ser líder. Ele está ameaçado. Aí começam os conflitos. Começam os conflitos, ele precisa fazer alguma coisa. Ou então ele está inseguro, ele não sabe se aqueles amiguinhos são realmente amiguinhos dele. E aí chega uma pessoa que, sei lá, está com um óculos esquisito, diferente daquilo que eles estão habituados. Pronto, é motivo. E assim, Cris, a gente noticiou, inclusive, hoje alguns casos, né, que até fogem um pouco da questão do bullying, são um pouco mais graves até, mas o que fazer no ambiente escolar para conseguir reunir essa garotada, né, proporcionar esse ambiente mais empático? Isso, então são coisas diferentes, como você mesma está falando, né, Joyce? Então existe o racismo, existe a homofobia e existe o bullying. Né, cada um dentro do seu quadrado, né? E, inclusive, bullying e racismo são crime, né? Está na lei. Agora, como separar? É super importante que haja um trabalho, né, tanto em casa quanto na escola, sobre autoconhecimento, sobre aceitação dos limites e como lidar com os problemas de uma forma não violenta. Isso seria maravilhoso, trabalhar com esse amor próprio, com esse autoconhecimento, com essas transformações todas desses adolescentes na escola, no âmbito escolar e no âmbito familiar. E outra coisa muito importante é que tanto na escola quanto na família, que se ensine a essas crianças, a esses adolescentes, que eles precisam procurar a ajuda de um outro adulto. E quando ele começa a sofrer o bullying, ele fica tão incapaz, ele se torna tão incapaz, aí ele é excluído
daquela turma. Ele deixa de pertencer e ele perde, inclusive, uma identidade, porque os jovens e os adolescentes, eles buscam uma identidade. Quando ele é excluído do grupo, ele perde a sua identidade. E eles ficam cada vez mais fechados. E isso é outra coisa, né? Como perceber que o meu filho está sofrendo ou praticando bullying? Ou seja, o caminho com certeza é a informação. Então, Sandro, é isso. Fica esse recado para as escolas e também para os pais, né? É um debate bem amplo, né? A gente poderia passar uma tarde falando sobre isso, né? É importante aí cada família tentar se resolver, ver, né, o que está acontecendo. A gente sabe que muitas vezes essa violência é até reflexo de casa, né? Famílias desestruturadas que não estão dando a educação correta para os seus filhos e aí eles fazem o que querem na escola, acham que é certo. Muitas vezes porque vêm exemplos errados dentro de casa também, né? A gente ouve a reclamação de muitos professores falando, nossa, eu estou lá para ensinar, né? Não para educar, né, os filhos dos outros. É um problema sério e bem amplo realmente a ser debatido, a ser discutido e ser resolvido principalmente para evitar casos como esse. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.